Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos confeccionar a segunda peça do nosso jogo de banheiro. Esse aqui é um encaixe da tampa do vaso. Para fazer essa peça, eu usei o fio 8, café com leite, na cor vermelho e na cor preto. Essa peça ficou com 50 de largura por 58 de comprimento. Durante a aula, eu explico para vocês, se vocês quiserem uma peça maior, como fazer para aumentar a peça. Essa parte aqui do encaixe, se você quiser ele maior, na hora de fazer as correntinhas que você vai fazer para fazer o encaixe, você pode aumentar de 5 em 5 para poder aumentar um quadradinho a mais que esse aqui. Então, durante a aula, eu explico como fazer. Vamos começar a nossa aula confeccionando a carinha da Minnie. E em seguida, faremos o tapete. Vamos começar o vídeo, então, fazendo a carinha da Minnie. Para começar, eu vou fazer um anel mágico. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E vou fazer aqui dentro do anel mágico mais 11 pontos altos. Vou ficar então com 12 pontos altos, contando com as correntinhas. Vou ficar com 12 pontos altos aqui dentro. Feitos os 12 pontos altos, eu vou puxar aqui o meu fio e vou fechar aqui o meu anel mágico. Feito isso, eu vou prender aqui na primeira correntinha aqui da terceira correntinha do primeiro ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui no mesmo ponto 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E dentro do mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto alto, faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto alto da carreirinha anterior. Essa carreirinha aqui, então, nós vamos ficar com 24 pontos altos. 2 pontos altos em cada ponto alto. Vai ficando assim. Fiquei com 12 bloquinhos de 2 pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Essa é a segunda carreirinha e agora nós vamos fazer a terceira carreirinha. A terceira carreirinha eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e no próximo ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. O meu aumento vai ser sempre no último ponto alto do nosso ponto aqui, do nosso bloquinho. Então, eu tenho um bloquinho aqui de 2 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer bloquinhos de 3 pontos altos. 12 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço um ponto alto no primeiro ponto e no próximo faço 2 pontos altos. Um ponto alto no primeiro ponto e no próximo eu faço 2 pontos altos. Vou fazer assim por toda a volta. E quando a gente for fechar, então, a gente volta para continuar. Terminei a terceira carreirinha, vou fechar aqui na terceira correntinha aqui do primeiro ponto. E vamos começar, então, a quarta carreirinha. Vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E na carreirinha anterior, a gente tem, então, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, né? E o nosso aumento vai ser no último ponto. Então, eu fiz meu primeiro ponto alto, no próximo ponto eu faço um ponto alto e no último ponto do bloquinho eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa carreirinha é a quarta carreirinha e vamos fazer bloquinhos de 4 pontos altos.
sendo que o aumento vai ser no último ponto alto. Então, eu faço aqui um ponto alto, no próximo eu faço mais um ponto alto, e no último eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no próximo 2 pontos altos no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, e no último, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, bloquinhos, ficar com bloquinhos de 4 pontos altos, o aumento, sempre um aumento em cima de aumento. Quando terminar, então, a quarta carreirinha aqui, a gente volta. Terminei a quarta carreirinha, vou vir aqui, então, na terceira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai começar a quinta e última carreirinha aqui dessa peça. Vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Vou fazer aqui no próximo ponto alto, um ponto alto, e no próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu tô fazendo bloquinhos de 5 pontos altos. Faço um ponto alto no próximo ponto alto, mais um ponto alto no próximo e um ponto alto no próximo. Então, são 3 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 3 pontos altos e no seguinte, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço, formando os bloquinhos de 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Aí, no quarto, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu faço o quarto e o quinto no mesmo espaço. Fiquei com bloquinhos de 5 pontos altos e o aumento ficou em cima do aumento. Vamos fazer, então, por volta de todo o nosso trabalho. Terminei a quinta carreirinha. Vou fechar aqui na terceira correntinha. Vou fazer aqui uma correntinha, vou puxar. A gente vai cortar e vamos começar a fazer a orelhinha do nosso Mickey, da nossa Minnie, né? Esse aqui serve também para fazer o Mickey. Então, a Minnie é com lacinho, né? E o Mickey sem o lacinho. Então, nós vamos fazer a Minnie, vamos fazer com um lacinho vermelho. Vamos começar agora, então, a fazer uma orelhinha da nossa Minnie. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. E dentro aqui do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, ficando com 12 pontos altos aqui dentro. Terminei, então, os 12 pontos altos. Vou puxar aqui o meu anel mágico e vou fechar aqui na terceira correntinha. Vamos subir aqui, então, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, ajustar bem, né? Aí, subo 3 correntinhas, 1, 2, 3. E aqui dentro do mesmo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui essa carreirinha vai ser 2 pontos altos para cada ponto alto. Vou ficar, então, com 24 pontos altos. Quando terminar essa carreirinha, aí a gente volta para fazer a próxima carreirinha. Vai ficando assim. Terminei a segunda carreirinha, vamos fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Aí. Vamos subir aqui em cima do mesmo ponto, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e no próximo ponto eu vou fazer 2 pontos altos. Então, é a nossa terceira carreirinha, nós vamos fazer grupinhos de 3 pontos altos. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço 2 pontos altos. No mesmo ponto de base.
No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos. Para fazer a orelhinha, nós vamos fazer apenas 3 carreirinhas. Então, essa é a última carreirinha da orelhinha. Nós vamos fazer assim por volta de toda ela. Quando terminar aqui, nós vamos fechar e não vamos cortar o fio, tá? Porque nós vamos colocar na cabecinha da mini antes de cortar o fio. Então, quando eu terminar, a gente volta. Terminei a terceira carreirinha, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, a gente não cortou a linha. Vou pegar aqui a cabecinha a parte maior, né, que é a cabecinha da mini. Vou puxar aqui o fio da pecinha que a gente tá fazendo, da orelhinha. Agora, eu vou juntar aqui, ó. Esse aqui é o lado direito da minha peça e esse aqui é o lado direito da minha peça. Eu vou juntar os dois lados direitos. Então, ficou o lado do avesso ficou desse lado e o lado do avesso ficou desse lado, ó. Onde eu tenho os arremates para fazer. Ficou do lado de fora. Vou pegar aqui em qualquer lugar, qualquer ponto desses aqui, ó. Qualquer ponto, eu vou pegar aqui, vou introduzir a minha agulha nas 2 alcinhas do ponto e vou puxar aqui a minha linha. Puxei a linha, vou ajustar e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, né, para simular um ponto baixo. Vou vir aqui no próximo ponto e vou introduzir ela aqui. Vou lá na outra peça, vou introduzir também, vou pegar a linha e vou fazer mais um ponto baixo. Vou pegar no próximo, ó, próximo ponto, eu introduzo no ponto e vou lá no próximo ponto da outra peça e introduzo lá a linha. E venho e faço meu terceiro ponto. Vamos fazer de novo. Eu introduzo no primeiro, na outra peça, puxo o ponto e faço um ponto baixo. Já fiz 3 pontos baixos aqui. Introduzo a peça no primeiro, introduzo no segundo, puxo o fio e faço mais um ponto baixo. Fiz 4. Vou fazer 7 pontos baixos. 4, 5. Ponto baixo. 6. Ponto baixo. E 7 ponto baixo. Vou fazer 7. Puxando os 2 fios. Pego as 2 alcinhas, que estão bem apertadas aqui. Pego as 2 alcinhas, pego as 2 alcinhas daqui, puxo o fio e faço um ponto baixo. Fiz meus 7 pontos baixos. Agora, ó, eu vou virar, tá vendo? Então, ficou assim, ó, com esse detalhe aqui. Fiz a minha primeira orelhinha. Minha primeira orelhinha. Feito isso, eu vou fazer uma laçadinha, né? Fazer uma correntinha, vou puxar. E agora eu vou cortar. Vou cortar. E vou fazer aqui a outra orelhinha pra gente encaixar. Terminei a outra orelhinha. Esse aqui é o nosso lado direito. Vou acertar aqui lado direito com lado direito, né? Então, o lado avesso vai ficar pra fora, igual tá aqui. Nós vamos contar aqui, na cabecinha aqui da nossa mini, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No 8º ponto, eu vou inserir a minha agulha. Vou vir aqui. Então, nós estamos aqui do lado direito. Eu vou inserir aqui do lado esquerdo, ó. Vou inserir aqui pra frente. Vou vir aqui, vou pegar o meu fio. Vou pegar o meu fio e vou puxar ele pra cá.
Vou ajustar. Vou ajustar. E vou fazer aqui uma correntinha. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar por 7 pontos altos. Eu introduzo aqui e lá na outra peça, né? Pego o meu fio aqui, ó, puxo ele pra cá e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, introduzo aqui nas duas laçadinhas, vou lá na peça de lá e puxo o fio, faço um ponto baixo. Já tô aqui com 2 e mais o primeiro aqui que eu tinha feito. Isso aqui que eu tinha feito a laçadinha. Então, eu fiz 2 pontos baixos, introduzo aqui nos 2 fiozinhos, vou lá na outra peça, na peça da cabecinha, puxo o fio e faço um ponto baixo. 3. Venho aqui no próximo, introduzo nas 2 peças, 4. Venho no próximo, introduzo nas 2 peças, 5. No próximo, introduzo nessa peça e na de trás, 6. Bem justinho. Venho na próxima peça, introduzo nessa e na de trás, puxo o fio, 7. Opa. Vamos lá. 7 pontos baixos. Dou uma laçadinha, puxo e vou cortar aqui a minha linha. Olha só, vou tirar aqui. Então, ficou assim o nosso trabalho, ó. Falta fazer os arremates e agora eu vou fazer o lacinho da mini. Para fazer, então, o lacinho da nossa mini, eu vou usar o fio vermelho para combinar com o nosso tapete. Vou fazer aqui uma laçadinha e mais 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 23 correntinhas. Feitas as 23 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha, até chegar no final desse cordão de correntinha. Terminei os meus primeiros pontos altos, minha primeira carreirinha, fiquei com 21 pontos altos. Vou virar aqui o meu trabalho e vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. 1, 2, 3. E essa carreirinha, eu vou pegar o fio de trás do meu ponto alto da carreirinha anterior, para ficar um relevo aqui da nossa carreirinha. Então, eu vou pegando o fio de trás e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer 21 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, pegando o fio de trás. Quando chegar lá no final, então, a gente volta para continuar. Então, vai ficando esse relevo assim, ó. Terminei a segunda carreirinha, fiz aqui, ó, 20 pontos altos e o meu ponto alto de número 21, eu vou fazer em cima da carreirinha, das 3 correntinhas. Então, fiz aqui 21 pontos, vou virar, vou subir aqui 3 correntinhas para dar altura do meu primeiro ponto alto. Vou pegar aqui a laçadinha de trás, todas as carreirinhas nós vamos pegar a laçadinha de trás, apenas a laçadinha de trás, para poder ficar o relevo. Vamos fazer então ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, a gente faz o último ponto alto em cima das 3 correntinhas e voltamos pegando a carreirinha de trás.
Vou fazer, fiz a segunda carreirinha, tô fazendo a terceira, vou fazer 6 carreirinhas. Quando eu terminar a sexta, a gente volta para continuar. Terminei a minha sexta carreirinha e aqui, terminando aqui a sexta carreirinha, nós ficamos aqui no lado direito do nosso trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha e vou vir aqui nesses pontos deitado aqui, ó, na lateral, e vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo. Então, nesse espacinho aqui, que tem os pontos deitados da lateral, eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto. Não vou trabalhar em cima do ponto, vou trabalhar apenas no espacinho do ponto deitado. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto. Pulo aqui, ó, fazendo só nos espacinhos. 2 pontos baixos para cada ponto. Cheguei aqui no final. Agora eu vou trabalhar essa lateral aqui, ó, a parte maior, né? Nós vamos trabalhar um ponto baixo para cada ponto. Vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto. E chegando lá na parte lateral, eu vou trabalhar os 2 pontos altos, 2 pontos baixos para cada espacinho. E quando chegar aqui, a gente volta para poder fechar junto. Passei em volta de toda a peça, então, o ponto baixo. Vou vir aqui onde eu fiz a primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha e vou cortar. Vou arrematar e aí a gente volta para fechar, pra gente fechar ele. Estou aqui então com a minha base da minha carinha, né, da carinha do Mickey ou da Minnie, né? Então ficou assim, certinho, arrematado. Eu tenho aqui o lacinho da Minnie. Cortei um pedaço de barbante que vai dar para fazer 5 voltas e amarrar atrás. Então, primeiro, a gente vai pegar a base do lacinho, vamos subir aqui, ó, no meio, vamos pegar aqui as pontas e juntar aqui. Vou juntar as pontas assim. Vou pegar aqui o meu lacinho e vou amarrar ele. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 2, 7. Pronto. Ajustar bem. Vou vir aqui atrás e vou amarrar ele. Vou dar aqui uns 4 nozinhos para ele ficar bem apertadinho, ó. Atrás do lacinho. Então, eu vou fazer aqui, amarrar uma vez, 2, 3, 4. Aqui eu não preciso esconder o barbante, porque ele vai ficar atrás da peça, né? Então, eu posso cortar aqui e deixar ele assim, que ele vai ficar atrás da peça. Então, agora eu venho aqui na frente e vou acertar ele, ó. Vou puxar aqui. Eu vou fazer ele, eu vou colar ele com a cola de polipropileno, com aquele fio de nylon. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde vocês podem ver como que eu faço a colagem. Mas eu vou colar esse aqui durante o vídeo para vocês verem como é que faz. Então, terminei o lacinho, venho aqui, ó, encaixo ele bem aqui e ele vai ficar assim. Então, ó, nós vamos ficar com a peça desse jeito, com a nossa carinha da Minnie. Então, agora vamos a peça pra gente fazer a aplicação. A primeira parte da montagem da nossa cara da Minnie, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, eu tenho aqui a minha peça
e tem aqui o meu lacinho. Eu vou esticar a ponta dele aqui, ó, vou acertar a ponta dele aqui e nós vamos juntar aqui, colocar na posição certinha, que nós vamos costurar essa primeira parte. Então, é assim, ó. Eu vou pegar aqui e vou juntar aqui, ó, essa parte aqui, vou deixar bem rente aqui desse lado e aqui desse lado, para poder não sobrar, a peça não sobrar fora da carinha. Então, eu vou começar ela bem aqui, ó, desse lado, bem junto à costura. Fazendo isso, eu vou juntando ela aqui, ó, porque ela vai ficar com esse relevinho aqui, e vou costurar ela aqui, ó, bem rente a ao cantinho aqui, ó, para não passar do cantinho. Aí aqui a gente vai ajustando ela. Sempre olhando para ela não ficar torta. Então, durante a costura, a gente vai sempre conferindo para ver se a peça não ficou torta, o lacinho, né? Se ele não ficou torto. Então, eu tô usando aqui uma agulha de sapateiro. E vou começar aqui essa parte. Então, ó, eu juntei aqui, o mesmo tamanho, ela tá aqui, ó. Vamos juntar aqui. Vai ficar sobrando um pouquinho aqui, vai dar certinho, né? E vou juntar aqui. Então, vamos lá. Porque a mesma peça, ela fica... cada vez que você faz uma peça, ela não fica idêntica a outra peça, né? O crochê é assim, ele é único. Cada peça é de um jeito. Fica um pouquinho maior, um pouquinho menor. Então, você tem que ir ajustando conforme ficou a sua peça. Ó, comecei, então, peguei aqui a parte preta, introduzi e passei para a parte vermelha. Vou deixar aqui um pedaço aqui atrás pra gente arrematar depois. Agora, eu venho no próximo ponto e trago pra trás. Pego o próximo ponto e levo aqui pra trás. Ó, vou juntar ele bem aqui assim, ele vai ficar bem rente aqui para poder dar certo do outro lado. Venho aqui, então ele tá aqui atrás, eu introduzo aqui e venho no próximo ponto. Puxo ele para cá. No próximo ponto, eu empurro ele para trás. No próximo ponto, eu trago ele para cá. Aqui eu vou acertando ele, ó. Ele vai ter que ficar assim. Ele vai ficar com esse relevo aqui, do nosso lacinho aqui, né? Então, eu vou aqui vai ser bem na beiradinha, porque aí vai dar certo do outro lado. Empurro pra cá. Puxo pra cá. Aqui eu sei que ele vai ser bem no último ponto aqui, ó, pra poder dar certo. Então, como eu já tô acostumada a fazer, eu sei que eu tenho que usar aqui o último ponto até aqui, ó. Ele vai no último ponto. Aqui ele é meio arredondado, né? Então, nós vamos, ó, ajeitar ele aqui. Eu ainda vou pegar o último ponto e trago ele pra cá. Agora, aqui, ó, nós vamos introduzindo aqui no próximo ponto. Viro ele, dou uma ajeitadinha. Ó, ele vai dando uma ajeitadinha pra ele não ficar repuxado e nem ficar fora do ponto. E agora eu vou costurando ponto por ponto até ele chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer.
costurei então esse pedacinho aqui, tá vendo? Costurei ele. Do mesmo jeito nós vamos fazer desse lado. E por todo o tempo, de vez em quando eu dou uma acertadinha aqui, para ele não ficar não passar da peça para cá. Então agora aqui, ó, eu vou continuar aqui o ponto, ó, o próximo ponto eu coloco aqui dentro, levo ele para trás, venho aqui no próximo ponto, trago ele para frente, no próximo ponto trago ele para cá, vou introduzir aqui atrás e vou trazer ele para frente. Olha aqui, veio para frente. Então assim a gente vai costurando, né? Vem aqui no último antes aqui do nosso, onde nós amarramos, vou puxar aqui, ó, para ficar bem apertadinho. Agora eu coloco ele aqui desse lado, tá vendo? Vou colocar ele aqui, ó, bem aonde que tá aqui a linha, ó. E vou puxar ele. Ó, vou puxar ele. Tá vendo que o pontinho ficou solto aqui? Então eu posso empurrar ele aqui pra trás. Venho aqui onde eu tenho o mesmo ponto, ó, e vou puxar ele pra cá. Tá vendo? Eu puxei ele pra cá. Normalmente o meu não fica assim, mas como esse ficou, então nós vamos puxar ele pra ele não ficar com problema, não ficar aparecendo. Vou empurrar ele aqui pra poder ajeitar ele certinho. Ó, puxei ele. Pronto, ó, tá vendo? Sumiu. Agora eu trago ele aqui. Trago ele aqui bem no pezinho. Isso, ó, bem no pezinho. E puxo ele pra cá. Aqui nós temos o nozinho dele que eu tinha feito, então eu vou virar bem assim. Vou puxar ele pra cá e vou dar... Ó, vou puxar a linha pra trás. Puxo ele de novo. Introduzo de novo aqui. Dou a volta na linha. E trago ele pra trás, puxando e firmando. Posso fazer isso de 3 a 4 vezes. Agora, eu coloco ele aqui, bem no pezinho, aqui bem escondidinho. Bem justo, né? E aí nós vamos começar essa parte aqui, ó. Essa parte do lado de cá. Vou pegar a primeira peça aqui e vou empurrar ela pra cá. Vamos ver como que vai ficar, né? Ó, puxei. Vou virar aqui mais uma vez, vou empurrar pra cá. Pra ficar bem firme. Agora eu venho aqui, ó, coloco ele aqui, bem no cantinho. Vai sair aqui, né, ó. Opa. Não, aqui, bem no meio. Isso, aqui. Agora eu pego aqui o fiozinho. E puxo. Pego o próximo ponto e vou empurrar ele para trás. Deixa ele bem assim para ele não aparecer. Se você deixar ele torto, ele vai aparecer o fiozinho. Puxei. Aí, ó, ficou assim, olha só.
passamos pro outro lado. Agora aqui, você vai fazer a mesma coisa. Ó, você vai juntar aqui, aí você vai acertar aqui, ó, e vai costurar aqui em volta, ó. Pegando aqui, aqui você sabe que você vai pegar bem aqui o fiozinho certinho, né? Vai pegar aqui, ó, acertar, ele vai dar mais ou menos, vai ficar mais ou menos esse último miolinho sem fazer, um pedacinho do segundo, mais ou menos isso. Então, você não vai repuxar ele. Então, você vai prendendo, vai fazendo certinho. Quando chegar aqui, ó, você dá umas voltinhas pra cá e volta, igual eu fiz aqui, e vem até aqui, até onde a gente veio, ó. Tá vendo aqui? Você vai puxando ele assim, ó. Vai acertando ele, vai ficando certinho aqui no lugar, porque ele vai ficar frouxo mesmo, o meio dele, né? O meio dele é fofinho, para ele poder ficar com esse efeito aqui, ó. Então, você vai costurando ele assim. Quando terminar, a gente volta para poder amarrar. Ó, terminei o meu, ele ficou com efeito fofinho. Então, costurei ele aqui, ó. Aqui eu costurei, tá vendo? Bem junto a outra costura da peça de baixo, da peça da cabecinha. Veio aqui, ó, tá vendo? Aqui eu fiz assim, aqui foi bem rente também. Peguei aqui o último fio, fui aqui certinho, veio certinho aqui e passamos aqui e aqui, ó, bem certinho. Então, você vai ajustando o seu conforme o seu trabalho. Não vai ficar, às vezes ele não vai ficar idêntico na costurinha certinho igual o meu, porque como eu disse, cada peça é uma peça diferente da outra, não é idêntica mesmo que a gente faça igualzinha. Só que ele ficou lindo, ó, e o seu vai ficar também. Então, agora a gente costurei até chegar aqui na outra ponta, tá? Agora aqui, ó, eu vou dar o nó. Vou dar 3 nó. Agora, eu vou cortar, ó. Então, a parte de trás dele ficou desse jeito, ó. Tá vendo? É onde eu passei aqui o nozinho, então ficou desse jeito, tá? Agora, nós vamos colar no tapete. Vamos iniciar, então, fazendo 40 correntinhas. Vou fazer aqui um lacinho e mais 1, 2, 3, 4. Feito as 40 correntinhas, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora um ponto alto para cada correntinha, até a gente chegar no final desse cordão de correntinha. Finalizei o meu cordão de correntinhas, fiquei com 34 pontos altos aqui nessa carreirinha e mais essas correntinhas aqui, né, que nós viramos aqui. Então, chegando aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Vou virar o meu trabalho e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar lá nas nossas correntinhas. Vou ficar aqui novamente com 34 pontos altos. Então, vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Terminei a minha carreirinha aqui de 34 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar dentro dessa alcinha de correntinha. Vou fazer aqui dentro 13 pontos altos. 1, 2, 3, 13 pontos altos e aí a gente volta. Feito meus 13 pontos altos aqui dentro da alcinha de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto também dentro desse lado aqui. Ponto alto, sobre ponto alto, até a gente chegar aqui no final. Vou ficar novamente com 34 pontos altos aqui desse lado. Terminei a minha carreirinha, vou subir aqui 1,
três correntinhas, vou virar o meu trabalho e aqui no próximo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. No próximo eu faço mais um ponto alto. Então eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular aqui 2 pontos altos e no terceiro eu vou fazer mais um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Então eu vou fazendo bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer assim até chegar na nossa parte oval. Terminei a minha carreirinha, fiquei com 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vamos começar a trabalhar a parte oval. Eu vou pular o último ponto aqui, ó, que me sobrou da parte da lateral e vou pular o primeiro ponto da parte oval do nosso trabalho. Então, pulei 2 pontos, vou vir aqui no próximo ponto. Vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Faço 2 correntinhas, pulo mais um ponto de base, no próximo eu faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer assim até terminar a nossa parte oval. Eu vou ficar com 6 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas e pulando um ponto de base da carreirinha anterior. Terminei a minha parte oval, fiquei com 6 bloquinhos de 2 pontos altos, feito no mesmo ponto alto, né? Separado por 2 correntinhas. Sobrou aqui o último ponto alto, então, da parte oval, e eu vou pular o último ponto alto da parte oval e o primeiro ponto alto da minha lateral. Vou trabalhar no segundo ponto alto. Então, pulei 2, pulei 2 pontos e vou trabalhar no terceiro. Um ponto alto da parte oval e um ponto alto da parte lateral. Fiz um ponto alto aqui no primeiro ponto. No segundo eu faço um ponto alto, no terceiro um ponto alto. Vai ser igualzinho o outro lado, né? O lado de lá, o lado de baixo aqui. Pulo 2 pontos altos, no próximo eu faço mais um bloquinho de 3 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Faço 2 correntinhas e pulo 2 pontos altos e passo para o próximo ponto, fazendo um ponto alto para cada ponto alto, formando meu bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar aqui no final da carreirinha. Terminei meus bloquinhos de 3 pontos altos. Fiquei desse lado também com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. O último ponto alto eu fiz em cima daquela correntinha que a gente subiu na carreirinha anterior. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas que vai ser o meu espaço, porque aqui nós estamos fazendo um ponto tela, né? Eu venho aqui, ó, onde eu tenho 2 correntinhas e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar assim, 3 pontos altos para dar altura de um ponto alto e esses 2 pontos altos de separação. Faço 2 pontos altos e passo para o próximo espacinho. Vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar no final dessa carreirinha. Terminei a minha carreirinha, fiquei aqui com 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Estamos aqui, ó, no último bloquinho da carreirinha do bloquinho da carreirinha anterior, né? Aqui nessa ponta nós temos o ponto tela. Nós vamos fazer aqui um outro ponto tela. Vamos fazer 2 correntinhas e eu vou fazer um ponto alto aqui no último ponto alto.
Então, fiquei com um ponto tela desse lado e um ponto tela desse lado. Agora, para começar a nossa parte oval, vai ter sempre 2 correntinhas antes de começar a parte oval. Então, vamos começar. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. E no segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, porque o nosso aumento vai ser sempre no último ponto alto de cada bloquinho. Vou fazer 2 correntinhas e vou passar para o próximo bloquinho. Vou fazer um ponto alto no primeiro ponto alto e no último ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho. Um ponto alto no primeiro ponto alto e 2 pontos altos no último ponto alto. Vou fazer assim até terminar os meus bloquinhos da parte oval. Terminei a minha parte oval, os meus bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, para entrar na parte lateral, eu faço 2 correntinhas. E no primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer o nosso ponto tela. Faço 2 correntinhas. E aqui no espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui, ó, é igual, ficou igual aqui. Um ponto alto sozinho, um ponto alto sozinho. Ficou igualzinho. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e passo pro próximo espacinho de 2 correntinhas. Vou fazer o bloquinho de 3 correntinhas, de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo pro próximo espaço, fazendo o bloco de 3 pontos altos. Vou fazer assim até o final da nossa carreirinha. Terminei a minha carreirinha e aqui também a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Sobrou aqui os 3 últimos pontos altos da carreirinha anterior, né? O último bloquinho. Então, nós vamos fazer aqui 2 correntinhas e no último ponto eu vou fazer um ponto alto, que vai ser aqui o meu ponto tela. Então, ficou igualzinho do outro lado, ó. Ponto tela do lado de cá e um ponto tela do lado de cá. Todas as carreirinhas vai ser assim. Uma carreirinha vai ter 3 pontos altos. Na próxima vai ter o ponto tela. Na próxima, 3 pontos altos. Na próxima, o ponto tela. E assim a gente vai dando sequência no trabalho. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, né? E aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu fiz meu primeiro bloquinho, ó, de 3 pontos altos, igual essa carreirinha aqui. Faço 2 correntinhas e passo pro próximo espacinho de 2 correntinhas, vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo pro próximo espaço, faço 3 pontos altos, aqui dentro do espaço de 2 correntinhas. Então, eu vou fazendo 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até a gente chegar lá na parte oval. Terminei a minha carreirinha de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Então, essa carreirinha aqui é igualzinha essa primeira. Vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer meu 7º bloquinho. Aqui eu tenho um ponto sozinho. Eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto sozinho. Igual a gente fez aqui embaixo, ó. Faço 2 correntinhas e começo a fazer a parte oval do nosso trabalho. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto e no último ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos, porque no último ponto alto vai ser sempre o nosso aumento, né? Então, essa carreirinha aqui, eu tenho, na carreirinha de baixo eu tinha 3 pontos altos, nessa aqui eu vou ter 4 pontos altos nos bloquinhos. Faço 2 correntinhas, passo pro próximo bloquinho. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto e no último ponto alto eu vou fazer 2 pontos altos.
Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho e vou fazer assim até terminar a nossa parte oval. Terminei a minha parte oval e agora a gente vai fazer a parte lateral. Fiz 2 correntinhas e aqui em cima do meu ponto alto eu vou fazer um ponto alto. No espacinho de 2 correntinhas eu faço 2 pontos altos, fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e no próximo eu faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. E vou fazer assim até chegar lá no final. Terminei a minha carreirinha e aqui a gente tem o nosso ponto tela, igual eu disse, né? Nossas correntinhas, nossas 5 correntinhas. Então, eu vou fazer 2 correntinhas de separação e vou trabalhar aqui dentro. Vou fazer 2 pontos altos dentro do espacinho de correntinha. E o terceiro ponto alto eu vou fazer aqui em cima da terceira correntinha. Nós subimos 3 correntinhas e fizemos mais 2 para virar, né? Então, na terceira correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. Sempre em cima da correntinha, para o trabalho não ficar torto. Agora, ó, então nós fizemos aqui o bloquinho de 3 pontos altos, aqui nós fizemos o nosso ponto tela e aqui nós fizemos 3 pontos altos. Nós vamos virar o trabalho e agora nós vamos fazer 5 correntinhas, né? Vamos fazer então 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 espacinhos pra gente virar. Dentro do nosso espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e passar para o próximo espacinho, onde eu vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar lá na parte oval. Terminei aqui a carreirinha, né? Essa carreirinha aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Temos o nosso ponto tela aqui na ponta e nós vamos fazer o ponto tela aqui no final. Faço 2 correntinhas e aqui, ó, no último ponto eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? O ponto alto vai ficar sempre em cima, o ponto alto sozinho vai ficar sempre em cima do ponto alto sozinho da outra carreirinha, ó. Da carreirinha onde eu tenho um ponto alto sozinho. Aqui desse lado é a mesma coisa. O ponto alto sozinho vai ficar sempre em cima do ponto alto sozinho. Aqui tem um ponto alto sozinho, aqui em cima eu vou fazer outro ponto alto sozinho. Que é o meu ponto tela. Fiz meu ponto alto, vou fazer aqui 2 correntinhas e a gente vai entrar para a parte oval. Aqui, como a gente tá indo e voltando, ó, o primeiro aqui, nós temos 2 pontos altos juntos. Na carreirinha anterior, os 2 pontos altos juntos tava aqui, ó, desse lado. Porque a gente virando ele, ó, né, ó, a gente virando ele, eu falei que os 2 últimos pontos altos, o último ponto alto é onde eu tenho o aumento. Então, para não ficar complicado, sempre o último ponto alto é onde eu tenho o aumento. Então, um lado ele vai ficar desse lado, um lado ele vai ficar desse lado. E não tem problema nenhum. Então, aqui, ó, eu tenho os 2 pontos altos junto, ó. Seria o meu aumento porque eu tinha virado meu trabalho. Agora, eu tô com o meu trabalho virado desse lado aqui. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E no último ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Quando eu virar meu trabalho, eu vou fazer aqui os 2 últimos pontos altos. E não tem problema nenhum, ele fica bonito do mesmo jeito, ó. Eu faço 2 correntinhas, vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Para não ter perigo da gente se perder e não saber que lado que tá fazendo, quando que tem que começar, quando que tem que terminar. Então, a gente faz, sempre no último ponto alto, a gente faz 2 pontos altos. 2 correntinhas, faço um ponto alto para cada ponto alto.
E no último ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Vou fazer assim até terminar essa parte oval e aí a gente volta. Terminei a minha parte oval. Vou fazer aqui 2 correntinhas e vamos fazer um ponto sozinho aqui, igual a gente fez do outro lado. Igual a gente fez na carreirinha anterior, igual tá aqui desse lado. Vou fazer 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos para cada espaço de 2 correntinhas. Então, faço 2 correntinhas e vou pro próximo espacinho de 2 correntinhas e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar no final dessa carreirinha. Terminei a carreirinha, vou fazer aqui duas últimas correntinhas e o meu ponto aqui na terceira correntinha, da onde a gente subiu aqui as 5 correntinhas da carreirinha anterior. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos. Eu vou fazer agora a última carreirinha, nós vamos ficar com 5 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos, para depois a gente fazer a alça do encaixe do vaso, né? Do nosso tapete. Então, eu vou fazer aqui a última carreirinha. Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos. Então, eu fiz um bloquinho de 2 pontos altos. De 3 pontos altos, né? Fiz 2 correntinhas e passo pro próximo bloquinho. Vou fazer aqui, no espacinho de 2 correntinhas, o bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo pro próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui na parte oval do nosso trabalho. Terminei, vou fazer aqui 2 pontos altos dentro do espaço das minhas correntinhas e vou fazer aqui um ponto alto sobre o ponto sozinho que eu tenho aqui. Vou fazer 2 correntinhas e nós vamos passar aqui para a parte oval. Nós vamos fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Então, 2, 3, 4. E no último ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. 5, 6. Nós vamos fazer, então, um bloquinho de 6 pontos altos, separados por 2 correntinhas, até terminar essa parte oval. Terminei minha parte oval, fiquei, então, com 6 bloquinhos de 6 pontos altos. Vou fazer aqui as 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto sozinho aqui, né, do nosso ponto tela, ponto sozinho. Dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos, faço 2 correntinhas e passo pro próximo bloquinho. Vou fazendo 3 pontos altos, bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar no final dessa carreirinha. Terminei a minha carreirinha, vou fazer aqui 2 correntinhas e aqui dentro do nosso espaço eu vou fazer 2 pontos altos e na terceira correntinha eu vou fazer mais um ponto alto, formando o meu bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu tô com 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui na parte oval eu tenho 6 pontos altos em cada bloquinho. 6 bloquinhos de 6 pontos altos. Agora aqui eu vou fazer 22 correntinhas. Feito as 22 correntinhas, eu puxei aqui a minha linha, vou cortar. Vou virar aqui o trabalho, vou vir aqui desse lado, na terceira correntinha, vou amarrar aqui a minha linha. E desse lado aqui,
eu vou fazer 24 correntinhas. E não vou cortar a linha. Terminei as minhas 24 correntinhas. Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. E na próxima, faço mais um ponto alto. Ó, fiz um bloquinho de 3 pontos altos e fiz o meu ponto tela aqui na ponta. Faço 2 correntinhas e conto 1, 2 correntinhas e na próxima eu vou fazer mais um ponto alto. Na próxima, faço mais um ponto alto e na próxima, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos de base e no próximo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto. Fiz os 3 bloquinhos, né, de 3 pontos altos e aqui ficou as correntinhas certinha, onde eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular 1, 2 correntinhas e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui no meu cordão aqui do encaixe do vaso, nós vamos ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Se vocês quiserem maior esse cordão aqui, vocês têm que aumentar de 5 em 5, 3 para o bloquinho e 2 para separação. E para começar, né, na hora de virar, tem que virar com o ponto tela, tem que começar com o ponto tela para dar certo o nosso trabalho final. Então, nós ficamos aqui com 4 bloquinhos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e aqui no espaço de 2 correntinhas eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar na nossa parte oval. Trabalhei aqui, então, meus bloquinhos de 3 pontos altos. Cheguei aqui, onde fiz 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto em cima do último ponto alto, que é o meu ponto tela, que a gente vem dando sequência aqui, que vai ser igual, vai continuar igual, essa carreirinha aqui. Nós temos aqui 10 bloquinhos, da ponta até aqui, 10 bloquinhos de 3 pontos altos. Nessa carreirinha e na carreirinha do outro lado vai ficar do mesmo jeito. Vou fazer 2 correntinhas e vou passar aqui para a parte oval, fazendo um ponto alto para cada ponto alto. E no último ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos, que é o meu aumento. 2 pontos altos. Então, aqui nesse bloquinho, nós vamos ficar com 7 pontos altos, né? Porque na carreirinha anterior a gente tinha 6 pontos altos. Faço 2 correntinhas e passo para o próximo bloquinho, fazendo a mesma coisa, ponto alto sobre ponto alto e o aumento no último ponto alto. Quando chegar, então, no final da parte oval, a gente volta para continuar. Terminei a parte oval, agora eu faço 2 correntinhas e aqui eu faço um ponto alto em cima desse ponto alto, desse primeiro ponto alto. A carreirinha de baixo, ó, é o ponto sozinho, aqui é os 3 pontos altos, aqui é o ponto sozinho. Igual a gente vem fazendo e igual ficou do outro lado. Fiz o ponto sozinho, faço 2 correntinhas e dentro do espaço de 2 correntinhas eu faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e vamos trabalhar então até chegar aqui aonde a gente tem a nossa próxima alcinha. Cheguei aqui no meu último espacinho, fiz meu bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e na primeira correntinha aqui, ó, do meu cordão de correntinha, da minha alcinha de correntinha, eu vou fazer um ponto alto.
Na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Já temos 3 bloquinhos. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2 correntinhas. Na próxima, eu faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Faço 2 correntinhas, conto 2 correntinhas, né? 2 correntinhas, e na próxima, que vai ser a nossa última correntinha, eu vou fazer um ponto alto, nosso ponto tela aqui na ponta, igual a gente fez desse lado aqui. Feito isso, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer o que a gente vinha fazendo nas outras carreirinhas. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos e embaixo aqui tem o nosso ponto tela. Faço 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho e vou fazer aqui 3 pontos altos. Vou fazer isso até chegar aqui, vou fazer por toda a volta, até chegar aqui, né? Por toda a nossa parte lateral, até chegar aqui, aonde eu tenho a minha parte oval. Vou fazer aqui 2 pontos altos. Aqui nós temos um ponto sozinho, então eu vou fazer um ponto alto aqui em cima e 2 pontos altos aqui. Porque para começar a parte oval, a gente sempre tem 2 correntinhas e aí a gente começa a parte oval. O ponto alto vai ficar sempre em cima do ponto alto. Então, aqui nós temos o ponto alto sozinho. Então, nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto alto. 2 correntinhas e passamos para a parte oval. Vamos fazer aqui do mesmo lado, dar a volta toda aqui. Quando chegar aqui, eu volto para a gente continuar. Então, é só repetição. Trabalhei em volta, então, de todo o meu trabalho. Comecei, então, aqui com os 3 pontos altos, né? Dei a volta, fiz aqui os meus aumentos na parte oval. E aqui na parte lateral, eu fiz meus bloquinhos de 3 pontos altos. Na carreirinha de baixo, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloquinhos de 3 pontos altos em cada lateral, porque a gente ficou com o ponto tela. Nessa alcinha, nessa carreirinha, a gente ficou com 11 bloquinhos, porque a gente não tem o ponto tela. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora eu vou fazer meu último bloquinho de 3 pontos altos, igual a gente fez do outro lado. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos, e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto para formar o meu bloquinho de 3 pontos altos. Faço aqui uma correntinha, puxo e vou cortar, porque agora a gente vai mudar de cor. Vou vir então com a minha linha preta. Eu terminei aqui, eu vou virar o meu trabalho e vou começar desse lado aqui, ó, porque aí ele vai começar do lado direito. Esse aqui é o meu lado direito. O outro lado é o lado avesso. Pelo menos parece que o outro lado parece mais o lado avesso, ó. Então, eu vou começar desse lado. Vou vir aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas
Então, aqui eu comecei com 5 correntinhas, né? Faço 2 correntinhas, venho no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Vamos fazendo assim até a gente chegar na parte oval do nosso trabalho. Terminei aqui a parte lateral, fiz minhas 2 correntinhas e aqui nesse espaço onde a gente faz as 2 correntinhas para começar a parte oval, eu também vou fazer 3 pontos altos nessa carreirinha. Faço 2 correntinhas e agora vamos começar a parte oval. Eu pulo os 2 primeiros pontos, no terceiro ponto eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo espaço. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro ponto alto eu faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Sobrou 2 pontos altos, então eu faço 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos altos e no espacinho de 2 correntinhas aqui entre um bloquinho e o outro, eu vou fazer 3 pontos altos. No próximo bloquinho, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos altos, no terceiro eu vou fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro eu faço 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, sobra aqui os 2 últimos pontos altos, eu pulo então 2 pontos altos e no espaço de 3 correntinhas, 2 correntinhas, né, nosso espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, ó, em cada motivo, eu vou ter 2 bloquinhos de 3 pontos altos. E aqui no espacinho de 2 correntinhas, eu vou ter um bloquinho de 3 pontos altos. No próximo motivo, ó, 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou pular 2 pontos altos, fazendo o terceiro, então eu vou ficar com 2 bloquinhos de 3 pontos altos em cada motivo. E nas correntinhas eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos fazer então toda a parte oval e aí a gente volta. Terminei então a parte oval. Vamos começar novamente a parte lateral, a outra lateral, né? Fiz aqui, sobrou meus 2 pontos altos. Vou vir aqui no espacinho de 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. Vou fazer aqui 2 correntinhas e em cada espacinho aqui de 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos até chegar lá no final da carreirinha. Cada espacinho de 2 correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas de separação e vamos seguir então até lá para fechar. Terminei a carreirinha, vou vir aqui no último ponto e vou fazer um ponto alto. Vou ficar com um ponto tela aqui e um ponto tela aqui desse lado. Vou cortar aqui, que agora nós vamos novamente trocar de linha. Cortei aqui, então, eu vou voltar aqui, onde eu comecei, né, para ficar do mesmo lado. Vou voltar aqui e vou amarrar a minha linha aqui na terceira correntinha. Então, aqui, né, vou amarrar a minha linha aqui, para mim poder subir as minhas três correntinhas aqui para começar o nosso ponto, nosso bloquinho de 3 pontos altos. Então, fiz 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos aqui dentro. Faço 2 correntinhas e venho no próximo bloquinho e vou fazer aqui mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e venho aqui no próximo bloquinho e faço mais 3 pontos altos, né? No próximo espacinho de 2 correntinhas.
Nós vamos fazer isso por volta de todo o nosso trabalho. Nós vamos fazer isso aqui por volta de todo o nosso trabalho, todo o espacinho, inclusive aqui, ó, onde a gente tem a parte oval, nos espacinhos de 2 correntinhas, nós vamos fazer os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. Vamos fazer por volta de todo ele, com essa linha vermelha. Quando chegar aqui, né, que nós temos o nosso ponto tela, nós vamos terminar com 2 pontos altos e 1 ponto aqui em cima. Vamos cortar a linha vermelha, porque a linha vermelha vai ser só essa carreirinha. Vamos cortar a linha vermelha, aí vamos voltar aqui no começo e vamos fazer igual essa carreirinha aqui, ó, de linha preta. Vamos fazer o ponto tela, começar aqui com 5 correntinhas, né? Vamos dar a volta aqui por todo o nosso trabalho, fazendo aqui na linha preta, igualzinho esse aqui, igualzinho a que vai ficar a vermelha, nós vamos fazer a preta, em cada espacinho de 2 correntinhas, né? Nós vamos fazer até chegar aqui, então como aqui terminou com o ponto tela, a linha vermelha vai terminar com 3 pontos altos. Então, a linha preta, que é a próxima que nós vamos fazer, vai terminar com ponto tela e começar lá com 5 pontos altos, com 5 correntinhas, que é o nosso ponto tela. Então, eu vou fazer essa vermelha e vou fazer a preta, cor preta. Quando terminar a cor preta, não vou cortar. A gente volta para dar continuidade. Acabei aqui, ó, começamos então a nossa carreirinha com o barbante vermelho, fiz toda ela. Em cada espacinho de 2 correntinhas, eu fiz um bloquinho de 3 pontos altos. Terminei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, cortei a minha linha, voltei, fiz aqui meus 5 pontos altos, né? E começamos com o barbante preto. Fiz em cada espacinho de 2 correntinhas um bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então ficou retinho o meu trabalho. Ó, terminamos então, fizemos por toda a volta. E aqui nós vamos fazer as 2 correntinhas e vou fazer um ponto sozinho. Porque uma carreirinha a gente acaba com 3 pontos altos e na outra carreirinha a gente acaba com um ponto sozinho, igual aos outros, né? Ó, esse aqui, o ponto leque, que é o ponto sozinho, que é as 5 correntinhas. Aqui é os 3 pontos altos, aqui é o ponto sozinho, aqui é os 3 pontos altos, aqui é o ponto sozinho. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho. Então, nós não cortamos a linha preta, porque nós vamos continuar com a linha preta. Vou virar o meu trabalho. Virando o nosso trabalho, nós ficamos aqui, como nós não cortamos a linha, nós vamos trabalhar essa carreirinha de leques e vamos começar ela do lado avesso, né? Porque nós fizemos aqui as 3 carreirinhas aqui. A preta nós fizemos e cortamos, a vermelha nós fizemos e cortamos do lado direito, e essa segunda da cor preta aqui, nós fizemos ela do lado direito. Então, agora nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a primeira carreirinha de leques do lado do avesso. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Então, o primeiro sempre aqui em cima para ficar certinho, para a gente poder fazer o acabamento. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro. No próximo espacinho de 2 correntinhas, ó, lacei a minha agulha sem nenhuma correntinha. No próximo espacinho eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Laço a minha agulha, vou pro próximo espacinho e faço mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Nós vamos trabalhar assim por volta de todo o trabalho, tanto na parte oval como na parte na lateral, né? Na lateral aqui, na parte oval, e aí quando for para fechar, a gente volta. Terminei a nossa primeira carreirinha de leques
vou fazer aqui meu último leque aqui no nosso ponto tela. Então, eu faço 2 pontos altos aqui dentro do espacinho, faço 2 correntinhas, faço um ponto alto aqui dentro e mais um ponto alto em cima da correntinha, na terceira correntinha aqui do nosso ponto. Então, essa carreirinha a gente fez do lado avesso, como eu disse. E agora nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a próxima carreirinha, que vai ser do lado direito. Vou caminhar aqui pro próximo ponto alto com ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo aqui dentro das nossas 2 correntinhas. Vou fazer 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas. Então, eu fiz mais um leque. Laço a minha agulha e venho pro próximo leque. Vou fazer aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Essa carreirinha aqui é igualzinho a outra. Então, de vez em quando você coloca o seu trabalho num espaço, né, em cima da mesa, em algum espaço, para ver se ele tá emborcando. Se tiver, você pode acrescentar mais uma correntinha. Se não, você continua sem as correntinhas. Nós vamos trabalhar até chegar do outro lado, né, até chegar aqui no final. Chegar aqui no final, eu vou terminar aqui o meu leque, fazer meu último leque. Eu vou trabalhar com pontos baixíssimos, igual eu fiz do outro lado. Eu vou voltar. Então, esse lado aqui, nós vamos trabalhar do lado direito, né? Vamos terminar ele. Aí, nós vamos voltar mais uma carreirinha do lado esquerdo. Então, eu vou terminar aqui, vou ficar com 3 carreirinhas de leques do lado esquerdo. A última vai ser do lado esquerdo. Quando terminar a terceira, eu volto pra gente fazer a quarta junto, que aí vai ser do lado direito, vai dar certinho para terminar o nosso trabalho. Então, vamos fazer essa, né? Fizemos essa, vamos fazer essa que a gente tá fazendo e vamos fazer mais uma. Vamos ficar com 3 carreirinhas de leques. Quando for para fazer a próxima, a quarta, aí eu volto com vocês. Terminei a minha terceira carreirinha de leques. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a última, a quarta e última carreirinha. Essa carreirinha nós vamos fazer igual a gente fez na carreirinha de baixo. Vamos caminhar com ponto baixíssimo pro próximo ponto e mais um ponto baixíssimo pro espaço de 2 correntinhas. Vamos subir aqui 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e dentro do espaço de 2 correntinhas eu vou fazer mais um ponto alto. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou voltar aqui nas 2 laçadinhas e vou fazer um ponto picô. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui dentro, então nós vamos fazer essa carreirinha com 2 pontos altos, um ponto picô e mais 2 pontos altos. Vai ficando assim, ó. Laço a minha agulha, passo pro próximo leque e faço 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas e um ponto picô. Laço a minha agulha e faço mais 2 pontos altos aqui dentro. Laço a agulha e passo pro próximo espacinho. As 3 carreirinhas anterior dos leques, eu fiz sem nenhuma correntinha. Essa daqui é a última carreirinha com ponto picô. E aqui na lateral, eu também vou fazer sem nenhuma correntinha.
Então, vai ficando assim, ó. Um leque para cada leque com um ponto picô. Eu vou fazer sem nenhuma correntinha até chegar aqui nessa parte, ó. Até eu chegar aqui na parte oval, onde eu tenho meu primeiro motivo aqui da parte oval. Quando eu chegar aqui nesse leque aqui da parte oval, eu vou fazer até aqui sem correntinha. E a parte oval eu vou acrescentar uma correntinha de espaço de um leque para outro. O meu eu vou fazer assim, se o seu não precisar, você não precisa pôr correntinha. O meu eu vou pôr. E quando terminar, para chegar aqui no final, para fechar, a gente volta então para fechar junto o nosso trabalho. Terminei, fiz meu último leque com o picô. E agora nós vamos trabalhar essa parte aqui, ó. Nós vamos trabalhar essa parte e essa parte aqui, toda essa volta, nós vamos fazer com ponto baixo, tá? Para dar o acabamento aqui e aqui, com ponto baixo. Então, vamos começar. Essa é a última parte dessa peça, antes da gente colar a cabecinha, né? Da gente fazer a cabecinha da mini. Virei, então, a minha peça. Depois que eu fiz aqui o último leque, eu fiz o arremate aqui das minhas linhas, né, do meu barbante. Se você não quiser fazer o arremate, você pode ir escondendo as linhas conforme você for fazendo o ponto baixo. Eu prefiro fazer o arremate. Então, eu fiz todo o arremate, não tem mais linha, ó, de nenhum lado. E agora, nós vamos dar sequência, então, aos nossos pontos baixos. Vou começar fazendo uma correntinha. Aqui onde eu tenho esse ponto alto deitado, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. Passo aqui pro próximo ponto baixo e vou fazer mais próximo ponto alto, né, do leque de baixo, e vou fazer mais 2 pontos baixos aqui dentro. Passo pro próximo, ó, leque, ó, pulo aqui esse ponto, passo pro próximo leque e vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, dentro de cada ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, ele vai ficando assim. Passo pro próximo espacinho, faço mais 2 pontos baixos. Aqui onde eu tenho o espaço das correntinhas, eu faço... aqui é as correntinhas ou o ponto sozinho, né? Eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, nessa lateral aqui, em cada ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto sozinho, na hora que a gente subiu, né? Na hora que a gente fez essa parte aqui, faço 2 pontos baixos. E aqui eu faço 2 pontos baixos. Então, essa lateral, em cada ponto, eu vou fazendo 2 pontos baixos. Cheguei aqui no último ponto, faço 2 pontos baixos aqui. Então, aqui é a nossa virada, ó. A gente vai virar, terminei essa parte lateral aqui, fazendo 2 pontos baixos em cada espacinho, em cada ponto. Agora, aqui, eu fiz 2 pontos baixos desse lado. E vou fazer mais 2 pontos baixos pra gente poder virar o nosso trabalho. Então, dentro desse espaço aqui, eu fiquei com 4 pontos baixos. Na hora de virar, então, a gente tem aqui esse ponto tela, né? Nós vamos fazer 4 pontos baixos aqui dentro. Agora, aqui dentro nessa parte aqui, onde eu tenho os bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntinhas, eu vou fazer para cada ponto alto, eu vou fazer 1 ponto baixo. E no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Para cada ponto alto aqui, tem 3 pontos altos, né? Eu vou fazer 1 ponto baixo para cada ponto alto. E no espaço de 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Vai ficando assim, ó. Então, eu vou fazer aqui por todo o espaço
Nós vamos fazer aqui por todo o espaço. Aqui nós vamos fazer a mesma hora que chegar aqui, aí eu volto pra gente continuar. Fiz aqui então essa lateral. Vou fazer aqui o último ponto dentro desse ponto aqui, o último ponto baixo. Nós vamos passar aqui para essa parte, que é essa parte aqui do nosso tapete, ó, a parte do encaixe. Vou pular esse pedaço aqui e a gente vai vir no espaço aqui, porque agora os pontos estão deitados de novo, igual tava aqui, né? Então, nós vamos fazer aqui dentro 2 pontos baixos. Aqui no espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos baixos. No próximo espacinho, 2 pontos baixos. Então, ele vai ficando assim, ó. Aqui nesse espacinho, mais 2 pontos baixos. Passo pro próximo espacinho, 2 pontos baixos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Vamos fazer aqui, ó, 2 pontos baixos aqui em cada espacinho. Vamos fazer aqui, nós vamos passar pra cá e aqui nós vamos fazer igual fizemos do outro lado. Quando for pra terminar, então, a gente volta. Terminei, acabei aqui meus pontos baixos. Terminei aqui com, fiz um ponto baixo aqui, uma correntinha, né? E cortei e já fiz o meu arremate, o meu acabamento. Então, agora, nós vamos à aplicação da carinha da mini. Aqui está, então, o tapete do encaixe do vaso. Ó, ele ficou certinho, ficou bem retinho e não ficou embabadado. Vamos, então, fazer o encaixe da cabecinha do mini. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos aqui na minha parte oval. Eu vou colocar a cabecinha, uma orelhinha aqui, a outra aqui, ó, nós vamos encaixar. E essas duas partes, essas duas do meio aqui, ó, elas vão ficar no meio da cabecinha. Então, nós vamos colocar, então, eu tenho aqui 2 do lado de cá e 2 do lado de cá. Então, eu vou vir aqui e colocar na segunda desse lado e na segunda desse lado, ó. Então, ela vai ficar certinho. E aqui embaixo, ó, tá vendo aqui onde eu tenho aqui esse espacinho, onde eu tenho os pontos, eu tenho esse buraquinho? Então, nós vamos nos orientar por esse espacinho aqui, ó. Vamos medir certinho, ver quanto que fica do lado de cá e quanto que fica do lado desse lado. Ver certinho e ele vai ficar retinho, ó. Pra ele não ficar torto. E para dar certinho, você põe a orelhinha aqui, ó, em cima da parte preta aqui do primeira carreirinha. Então, ó, ela vai cobrir aqui a parte preta, né? E a vermelha vai ficar de fora. E aqui é a mesma coisa, ó. A parte preta e a vermelha, ela vai ficar de fora. E fica os 2 motivos aqui e aqui fica certinho, então. Então, medi ele certinho e agora nós temos 2 opções. Tá vendo, ó? Ele ficou certinho aqui, as 2 partes aqui, esses 2 motivos ficou aqui no meio. Nós pegamos aqui certinho as carreirinhas que ficou aqui, para ele não ficar torto. E aqui ele ficou certinho, logo e o buraquinho aqui ficou escondido, né? Essa parte aqui ficou escondido embaixo da cabecinha. Feito isso, ele bem posicionado, então a gente tem 2 escolhas. Ou você vai costurar ele por toda a volta, igual a gente fez com lacinho. Então, você vai pegar a linha preta e vai costurar ponto a ponto por toda a volta dele. Ou então, você vai colar ou com uma cola quente ou com uma cola de nylon, daquele fio de polipropileno. Eu vou deixar no link, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link aonde eu tenho um vídeo que mostra como que eu faço esta aplicação. Então, eu não vou mostrar nesse vídeo, eu vou aplicar
E porque essa cola é feita com o fio de nylon é a cola que eu acho mais segura, é essa que eu uso. Eu vou fazer a aplicação e quando terminar a aplicação, eu volto para mostrar ele feito, né? Ele aplicado e mostrar como que ficou, para finalizar o nosso trabalho. Terminei, então, o meu tapete, ó, e eu fiz ele, então, com a colagem que eu falei, da linha de polipropileno, ficou assim, firme, ficou bem firme, ó. O avesso dele ficou desse jeito, olha só. Por isso que eu gosto de fazer com a cola. Quem não quiser, pode então fazer do jeito que eu falei. A costura, igual é feito o nosso lacinho ou cola quente. Então, você pode escolher o jeito que você quer fazer a aplicação do seu trabalho. Quem ficou até aqui, eu agradeço e até a próxima.